mas sem essas chaves aqui que a gente tem no final. Porque aí a pessoa que pegasse essa aplicação apenas só ia configurar essas chaves aqui e rodar a aplicação normal para já ter execução. Opa, fala devs. Hoje a gente vai ver um pouco sobre variáveis no ambiente dentro do Node.js, mas isso que a gente vai falar nesse vídeo vai servir tanto para projetos React.js e React Native, porque o padrão .env é utilizado não só no JavaScript ou não só no Node, tem várias outras plataformas que se usam e ferramentas que usam o .env para fazer a configuração de várias variáveis no ambiente. Mas nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês no Node.js como é que a gente faz isso. Mas antes de começar o vídeo, já dê um like aí no vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo aqui dentro da Minilabs, você ser avisado. E já vamos começar aqui para a gente não perder tempo. Eu já estou com uma pastinha aqui aberta dentro do meu Visual Studio Code. Eu vou abrir um terminal aqui dentro do VS Code para a gente conseguir criar o padrão do nosso projeto. Vou colocar aqui um yarn init-y para ele criar aqui o nosso package.json. Vou criar aqui um server.js, dar um yarn add express. Eu vou fazer com JS para a gente não perder muito tempo fazendo configuração de TypeScript, coisa do tipo que não tem necessidade para esse vídeo. Mas se você quiser, pode fazer configuração do TypeScript para ir acompanhando. Vou dar um yarn add express, vou dar um const aqui. Dar um const express igual require express, const app igual express, app.listen 3333, pode ser. Aqui já está tudo certo. Eu só vou dar um node server.js aqui para ele executar o nosso código. Só vamos ver se ele está escutando realmente essa porta. Eu vou criar aqui uma collection dentro do Insomnia. Vamos criar aqui o request collection. Vou colocar aqui env. Vamos criar aqui. Já criou. Vamos criar uma rotinha básica para a gente conseguir testando as variáveis ambiente. Eu vou criar aqui, por exemplo, env list. Sei lá, qualquer coisa que já vai servir. http //localhost 2.3333 e assim a gente vai ter nossa primeira rota. Eu vou dar aqui um app.get que vai escutar na rota barra, vai ter um rest que vai ser a requisição e resposta, e eu vou dar um console.log. Aqui, vou reiniciar o servidor, só node server. Vou até aumentar aqui, que a gente tá pequeno aqui a visualização. Já executei aqui o servidor, vamos ver se já tá funcionando. Aqui, já tá dando console log aqui no app. E o que a gente vai fazer para conseguir? E o que é basicamente o .env? Para que a gente vai utilizar ele? Basicamente, vai ser um arquivo onde a gente vai definir algumas variáveis globais dentro da nossa aplicação e vão ser chaves dentro do nosso projeto. Por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo .env e dentro dele a gente pode declarar variáveis diretamente. Por exemplo, teste igual e o nome e o valor que eu quero atribuir nela, por exemplo, Eric. E esse valor vai estar dentro de toda a nossa aplicação. Mas como que a gente vai acessar isso? Como é que a gente acessa dentro do nosso projeto? No Node, a gente tem que adicionar uma extensão que é uma biblioteca, na realidade, que é o .env. Ele que vai deixar a gente fazer isso dentro do Node. Mas só que antes, para a gente conseguir acessar o .env, eu vou dar aqui um require. E vou adicionar aqui o .env para a gente conseguir ter acesso às variáveis do ambiente. E como que a gente vai acessar? A gente vai usar a variável process.env. E o nome da variável, que no caso é teste. Vamos ver aqui se está tudo certo. Aqui a gente já vai ter o valor. Então vamos dar console.log nesse teste para ver se ele traz o valor para a gente. Vamos ver o que ele vai trazer. Vamos dar aqui um node server.js. Espera aqui, vamos rodar. Vamos ver o que ele vai trazer. Ele trouxe undefined. Vamos ver o que deu de problema. Vamos ver aqui o que aconteceu. Algo que eu tinha esquecido aqui da gente usar aqui para importar ele. Nessa importação aqui, a gente não tem que usar, a gente não pode usar só o require. Por quê? Porque a gente precisa atribuir uma configuração direta para pro .env, as configurações que a gente quer utilizar. Nesse caso, como a gente vai utilizar as configurações padrões, eu vou deixar... Eu só vou colocar aqui um ponto config, e aí ele já vai usar as configurações padrões. Mas o que a gente pode passar aqui? A gente pode passar, por exemplo, o path do nosso env, um debug para poder debugar alguma coisa, mas normalmente a gente nem vai precisar atribuir nada nessas configurações. Agora, vamos executar aqui o nosso projeto, Node Server.js, e agora quando a gente executar nossa rota, ele vai trazer o Eric porque eu estou retornando nosso process.env test, que é o mesmo nome que está dentro desse arquivo aqui. E para que a gente usaria isso? Digamos que eu quero... Sempre que eu iniciar meu projeto, eu quero colocar no .env, dentro da página global da minha aplicação, a porta que eu quero executar. Por exemplo, eu posso vir aqui, criar uma variável, por exemplo, port, e dentro dela colocar 3333. E assim rodar meu projeto apenas com essa porta aqui específica. Então a gente pode colocar aqui process.env.port. E assim a gente vai estar iniciando o nosso projeto na mesma porta que a gente estava antes. Vou até dar um console.log aqui, para a gente ver que realmente está funcionando. Vou colocar aqui um funcionou e 2 exclamações, parar com o servidor, vamos dar um node server.js, executar aqui no Insomnia, já vai estar funcionando da mesma maneira na porta que a gente passou. E muitas vezes a gente vai utilizar esses
configurações .env, por exemplo, quando a gente vai gerar uma autenticação JWT, para a gente gerar o token, a gente precisa de uma chave, e essa chave secreta, a gente pode passar diretamente aqui no .env. Ou na hora da gente configurar o nosso banco de dados, a gente usar o .env para selecionar, por exemplo, o usuário do nosso banco, ou a senha do banco, algo do tipo. Aí vai de cada um que acha interessante. Mas agora, entendendo o .env e onde a gente vai utilizar ele, a gente tem que tomar algum cuidado com questão de segurança. Digamos que dentro do meu .env eu tenho a senha de alguma chave secreta, de alguma geração de token, que isso é algo muito importante, que isso pode vazar alguém pode acessar a nossa aplicação de maneira que a gente não quer. Então, esse .env a gente nunca vai mandar para o nosso repositório do Git. Por quê? A gente pode no máximo mandar um exemplo, por exemplo. Digamos que eu tenho várias chaves aqui, por exemplo, JWT, e aí vou ter um valor lá, por exemplo, eu vou ter db user, aí o nome do meu usuário é user, e aqui eu tenho essas 3 chaves. E o que eu vou mandar? E normalmente aqui o que eu faria? Eu criaria um arquivo .git ignore. Aqui dentro eu colocaria o nosso .env. Além disso, vou colocar o node modules por padrão aqui. Ele já vai estar ignorando esses 2 arquivos. E o que mais eu faria? Eu criaria aqui um .env.local ou .example. E dentro dele eu colocaria todos esses dados, mas sem essas chaves aqui que a gente tem no final. Porque aí a pessoa que pegasse essa aplicação apenas só ia configurar essas chaves aqui e rodar a aplicação normal para já ter execução. Aí a pessoa, quando entrasse na aplicação, só ia ter o .example, ela daria um Ctrl+C, Ctrl+V, renomearia para apenas .env e já poderia rodar a aplicação normalmente. E essa é a maneira certa de se utilizar. Porque a gente não pode mandar esse .env para o nosso repositório para não dar problema de segurança e vazar alguma chave que a gente não queira vazar. E é isso que eu tinha mostrado para vocês, devs. Foi mais uma visão por cima de como a gente usar essas variáveis ambientes que a gente tem no Node usando o .env, que é uma maneira que é algo bem simples, mas é algo que a gente acaba utilizando bastante para questão de segurança, para padronizar o nosso projeto, para usar variáveis para a gente não ficar repetindo muita coisa. E é isso que eu tinha mostrado para vocês. Deem um like no vídeo, comentem nos comentários do que vocês acharam, se inscrevam no canal e é isso. Valeu, devs. Falou!